Olá, aqui é Viviane do blog Cidadania Mil e hoje eu vou contar pra você um pouquinho da minha história, como foi essa minha trajetória. Muita gente, muitos alunos que já estudaram comigo acabam não conhecendo, né? Vocês sabem muito da minha formação acadêmica, etc. Mas eu acredito que eu não tenha contado pra vocês como eu decidi ir de um ponto da minha vida. Eu era estudante de letras, né, porque eu sempre gostei de escrever, enfim. E como é que eu fui pro direito e acabei trabalhando com contratos, com toda essa parte empresarial, né? Então, hoje uma das grandes paixões que eu tenho na advocacia, principalmente, é trabalhar com os contratos, principalmente os contratos de locação, né? Inclusive esse foi meu tema da pós-graduação. Porque eu acho, né, se a gente pudesse comparar o direito com a medicina, o contrato seria o berçário, né? Seria o nascimento das relações jurídicas, né? Então eu acho isso muito bonito porque o profissional que auxilia nessa atividade contratual, ele tem a chance de contribuir para que as partes possam escolher o melhor destino da sua relação. Não é verdade? Como assim o melhor destino? Para que as coisas sejam pensadas de uma maneira mais correta e gerando o mínimo de problemas futuros, né, para as partes, dando maior previsibilidade. E como é que isso aconteceu, né? Eu já falei aqui, né, para alguns amigos que eu era, enfim, quase adolescente, né, quando eu prestei o vestibular para a USP e eu passei no vestibular para letras e comecei a estudar letras. Só que meu pai e minha mãe falavam assim: filha, o que você vai fazer com letras latim e português? Sim, o meu básico era latim e eu, enfim, eu tava tão feliz que eu havia passado. Na época eu estudei basicamente todo o meu ensino fundamental e médio, né, que naquela época era primeiro e segundo grau, né, praticamente todo em escolas públicas. Eu só fui para particular quando eu ganhei a bolsa, não é? Lá no magistério. Então, minha formação tinha vindo toda de escola pública. Então, eu acho que quando eu passei na USP, eu fiquei, nossa, numa alegria. Eu me lembro até hoje. Me lembro até hoje. E a gente festejou em casa. Era perto do meu aniversário. Enfim, é meio um rito de passagem, né? E eu achava assim que, uau, eu tô feliz, agora eu consegui meu objetivo. Só que é engraçado esse negócio de vocação, né? A gente tem um vislumbre, uma visão assim, quando a gente olha pra frente, mas de verdade é difícil precisar qual vai ser o seu futuro depois, né? Será que aquela imaginação que você tem vai se concretizar? E foi o que aconteceu, né? Na época eu morava num bairro que chama Vila Albertina, aqui na zona norte de São Paulo. E como eu ia pra faculdade, né? Não tinha carro, né? Então eu pegava um ônibus da minha casa até a fazendinha, e da fazendinha, que é um lugar mais ou menos uns 10 minutos, eu pegava um ônibus que chamava Butantã USP. Eu acredito que ele não roda mais, porque ele saía lá da Pedra Branca, né, lá do Horto, e ele dava, a gente chamava ele de volta ao mundo, né? Então, eu acho que levava mais ou menos 2 horas esse trajeto de ônibus, né? Por volta disso. As aulas começavam às 8 da manhã, então imagina, né? Eu tinha que pegar o ônibus às 6 para conseguir chegar lá dentro da USP, né? Então a gente ainda chegava na porta da USP, pegava circular, etc.
Era uma loucura, né? Era muito corrido, mas lá foi onde eu encontrei grandes amizades, eu aprendi com muita gente, eu me lembro com carinho de aulas assim que conseguiram realmente abrir a minha mente. E aquelas memórias, né, da gente saindo, indo comer no bandejão, passeando na Praça do Relógio, e eu e meus amigos, né, principalmente a minha amiga Gisela, a gente caminhava lá, eu, Gisela, Edson, enfim, era uma galerinha, era muito bom, a gente trocava muita ideia. Só que, o que eu queria? Eu queria trabalhar, né? Eu queria fazer alguma coisa, eu precisava... Enfim, o que um adolescente quer? Na verdade, você vai comprar uma casa, etc. Não. O meu objetivo de vida naquela época era comprar o carro e poder sair, né? E enquanto eu estava na faculdade, eu consegui dois trabalhos, assim, que eu acho que foram divisores de água na minha vida. Um dos trabalhos foi trabalhar como recreadora num parque aí de diversões, né, que era dentro do Shopping Eldorado. E aí, enfim, com a formação que eu tinha, eu ficava cuidando das crianças, etc, né? E chegou uma época que eu falava assim, nossa, eu não aguento mais essa gritaria. E uma das coisas que eu achei, enfim, que foi difícil pra mim, é que eu falava assim, poxa, eu estudei tanto, e aí teve um ano que eu tive que trabalhar no dia 25 de dezembro, sabe? Você fala assim, poxa, você se dedicou tanto, estudou, perdeu horas e tal, e ainda tem um trabalho que, né, no dia de Natal, que seus amigos, seus familiares estão lá curtindo, você vai lá, vai trabalhar. Então, foi uma das coisas que mexeram muito comigo, né? Depois, mais pra frente, eu consegui um outro trabalho numa operação de telemarketing. Era um serviço que era para uma montadora, né, de veículos, e a gente atendia tal. E o que me impactou naquela época é que me fizeram até mudar o nome. Não sei se vocês já trabalharam em algum lugar assim, né? Que as pessoas usam, cada um usa um nome diferente para saber com quem o cliente está falando. E aí mudaram o meu nome. Então eu falava assim, Kelly, bom dia, em que posso ajudar? Esse negócio de eu perder meu nome, perder a minha identidade, puxa, isso daqui acabou comigo. Fora que também no telemarketing era aquela coisa de você trabalhar sexta, sábado, domingo, feriado, não tinha pausa, né? Porque como era um trabalho pra montadora, a gente tinha que estar à disposição, né? Quebrava o carro, precisava do guincho, etc, né? Então era a gente que dava esse atendimento. E aí, depois de 2 anos da faculdade, eu fui falar com os meus pais, falar assim, olha, eu não quero mais, eu não aguento, eu ia 2 horas e eu ganhava super pouco, né? Depois eu consegui também umas aulas numa escola pública aqui, como professora aluna, e, enfim, também era uma grana que eu não conseguia fazer nada. Aí eu conversei com os meus pais e falei, olha, eu queria fazer um outro curso. E, enfim, como toda a minha vida, eu gostei muito da escrita. E eu queria aprender a escrever. Uma das coisas, assim, que me levou pro curso de letras é que eu achava que eu ia lá aprender a ser escritora, né? Porque no meu ponto de vista, eu acho que eu não me autorizava a escrever. Isso que aconteceu, né? Então eu precisava de alguém pra falar, pegar na minha mão e falar, ó, Viviane, você vai fazer isso, agora o passo 2 é esse. Então eu tinha esse desejo, mas eu ainda não tinha a coragem de assumir essa parte da criação. E eu também tinha um problema muito sério.
muito, muito sério, que era a timidez. Então, as minhas duas opções naquela época, né, imagina, no meio dos anos 90 não tinha, assim, tantas carreiras como a gente vê hoje, né, curso tecnólogo e tal, então a gente tinha que escolher uma graduação. Eu pensei assim, eu queria tanto fazer jornalismo, mas jornalismo, a pessoa tem que ser muito comunicativa. E eu era muito tímida, né? Eu tenho uma amiga, assim, do coração que fez magistério comigo. E ela foi pro jornalismo, Andréia. E ela é super comunicativa. Você deixa ela 5 minutos com alguém, ela conversa e vira a melhor amiga da pessoa. É uma pessoa super agradável que realmente conquista o coração, sabe? E eu era muito tímida, eu não conseguia. Eu queria poder me aproximar das pessoas, mas eu não conseguia, de tanto medo. Então eu falava assim, olha só, o que eu imaginei? Eu vou fazer direito, porque o advogado, ele vai ficar lá no escritório dele, sentadinho, né, esperando o cliente, escrevendo petição. Eu achei que era esse o trabalho, ou seja, né, me enganei. Mas é aquela coisa, né, eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Por quê? Quando eu entrei na faculdade, no curso de Direito, o primeiro ano eu só fiz o curso porque eu consegui fazer um intercâmbio, eu fui pra Espanha estudar espanhol e tal, então foi muito legal, a primeira viagem que eu fiz sozinha, aprendi muito de poder cuidar de mim e tal, né, foi uma responsabilidade, e aí eu fiquei 1 mês lá em Salamanca, conheci também outras cidades da Espanha e tal, fiz alguns amigos naquela época, e voltei, né, para minha faculdade. Eu não ia abandonar, né, o curso de Direito que eu fazia na PUC. Né. No segundo ano, a partir do segundo ano, eu comecei a fazer estágio. E aí eu fiz estágio em vários escritórios. Então eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório super pequeno, que era com um advogado só. Então eu vi como era a atividade dele. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar num outro escritório, que era um pouco maior, que tinha vários advogados associados, etc., muitos estagiários. E naquela época era importante para os escritórios maiores terem muitos estagiários, porque não é como hoje, né? Hoje a gente vê o processo do escritório. Então você precisa ir até o fórum só se precisar falar com o juiz, despachar alguma coisa que seja muito importante e tal. Mas naquela época era o estagiário que ia até o fórum, anotava os andamentos, tal, não tinha celular, e scanner, máquina fotográfica. Então por tudo isso eu passei, né? Desde anotar a sentença inteira na mão, lá na fichinha, né? E até usar todas essas ferramentas. Né? Passei aí pelo uso do scanner, que um dos escritórios tinha. Cheguei a utilizar uma máquina fotográfica digital, né? E aí eu mandava as fotos depois no escritório pro responsável. Então a gente teve a oportunidade de fazer tudo isso. E o que é interessante, né? Há muitas diferenças e também há muitas semelhanças, né? Quando você olha para uma atividade jurídica, por exemplo, no Ministério Público, que fiz um estágio lá, a estrutura que o procurador tem é muito boa, né? Para o estagiário também, você pode, enfim, se dedicar mais, dá para treinar a escrita, etc. E muitas vezes nos escritórios, o que acontecia é que o estagiário, ele tinha que fazer muito aquela coisa braçal, né? Então era o trabalho do estagiário ir ao fórum e voltar todo dia. Então a gente falava que, como rito de passagem, você tinha que colocar a barriga no balcão e pedir os processos, né? E, enfim, é um ambiente que, principalmente do contencioso, tá?
que é um ambiente de muita tensão. Porque o que é o contencioso, né? Para você que não é do direito e não conhece um pouco, né, o nosso jargão. Contencioso a gente chama que é a área do direito que trata dos processos. Né? Então, a pessoa tem o sujeito A, o sujeito B, e eles estão brigando dentro de um processo. Por isso que é contencioso. E ambos acham que estão certos. Né? Sempre existe algum argumento para cada lado, então para a parte é bastante desgastante. Né? Para a parte é muito desgastante, claro, para o advogado também, que tem que cuidar dessa questão de prazo, o que ele vai falar no processo, se ele perde a chance de falar alguma coisa, não dá para voltar atrás, falar, opa, olha o juiz, eu esqueci, aí vamos mudar, né? Então não dá. E eu lembro de uma vez que eu fui ver um processo e isso, enfim, né, isso eu já tinha até me formado, eu sou da turma de 2000, né, da PUC, e eu lembro que eu fui pedir um processo para uma escrevente, e a escrevente ficou revoltada, pegou uma cadeira, aquelas cadeirinhas de madeira, e jogou no chão, pá, eu não vou pegar processo nenhum. E ela continuava falando, né? E eu percebi que o problema dela não era comigo, não era. O problema era com ela mesma. Então eu deixei ela esbravejar. Aí eu esperei ela parar. Eu falei, olha, eu entendo que você deve estar passando por uma coisa muito difícil. Entendo mesmo. Mas hoje, realmente, eu precisava ver esse processo. Você pode pegar pra mim? E aí, o que aconteceu? Já pensou se eu entro na dela? Se eu não percebo que era um ser humano que estava lá trabalhando? Na mesma hora ela falou assim, ai doutora, me desculpa, eu não sei o que aconteceu comigo. Porque na verdade, são todas pessoas, tanto a pessoa que tá lá pedindo processo, quanto a pessoa que tá atendendo. Então, com respeito a gente consegue, consegue obter aí um melhor atendimento e fazer a melhor advocacia, né? Então tem que ter paciência, tem que ter paciência com as pessoas. E por que eu quis contar isso pra vocês? Porque o que a gente vê muitas vezes, e eu brinco muito esses advogados de novela, né? A pessoa chega, pé na porta, começa a gritar, principalmente tem umas advogadas aí que eles retratam, né? Tipo meio malucas, né? Barraqueira, e a advocacia não é assim. Todo o propósito do direito, eu falo advocacia porque sou advogada, não é? Então, eu não estou dizendo que isso é mérito só dos advogados. Os juízes, os promotores e todas essas pessoas que atuam no direito, eles têm o dever de serem cordiais. A gente chama de urbanidade, né? E o direito, ele vai ser aplicado pela técnica. Então, via de regra, não tem a necessidade de fazer escarcéu, né? Não há necessidade, como por aí a gente vê na televisão, a pessoa vem, eu vou denunciar. Não, calma, você vai denunciar? Então, primeiro, qual é o meio jurídico para você fazer isso? Né? E o que eu percebi depois de todos esses anos, né? Lá na faculdade eu estudei direito civil, estudei e trabalhei, não é? Em escritórios com direito civil, com direito tributário e tal. E logo depois da faculdade, uns 2 anos depois, eu ainda trabalhava com tributário e tal, e recebi uma oportunidade de trabalhar num escritório com direito civil, contratos de locação, né? E olha só que interessante. Durante toda a faculdade eu estudei o Código Civil de 16. Eu tive um abençoado professor que ele falava assim, olha, lá no projeto de 75 vai ter tal alteração, lá no projeto de 75 vai ter tal alteração. Agora pensa, um jovem ele vai dar bola pra
uma informação de um projeto de 1975, eu falava assim, nossa, tão longe, tão distante, como é que eu vou fazer isso? Né? Para que eu vou me preocupar com esse projeto de 75? Só que em 2002 foi publicado o novo Código Civil, exatamente esse projeto de 75 que mudou toda a forma como a gente estuda esses processos, né? Estuda as relações jurídicas. Então, de uma visão mais individualista, hoje a gente tem mais uma visão de colaboração. Então, a boa-fé, ela tem uma maior importância, as pessoas têm que, enfim, pensar aí na relação de uma outra forma, né? Com transparência, colaboração, enfim, né? Como se fossem realmente parceiros no negócio. E aí o que eu fiz? Né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, falei assim, eu já tinha me matriculado na pós em tributário, que era o que eu fazia mais naquela época. Eu falei, vou fazer uma pós em contratos, porque aí eu consigo me atualizar e, enfim, consigo melhorar minha prática e tal. Então eu fiz essas duas pós-graduações. Na minha pós em contratos, eu escrevi sobre o contrato de locação em shopping center, tal, que era uma coisa que eu trabalhava muito no escritório onde eu atuava, e eu vi muitas coisas. Por exemplo, vi pessoas que eram empresários, mas não tinham a menor ideia do que era ser empresário, né? Pessoas que achavam que, por exemplo, eu ia comprar uma franquia, né? Ser franqueado de alguma marca maior, que já era conhecida, etc. E a pessoa não entendia que, mesmo sendo franqueado, ele tinha que ter noção de empresa, tinha que ter noção dos contratos, tal. Então eu vi muita gente que, quando foi demitido, pegou todo o fundo de garantia, colocou naquele negócio, a pessoa não tinha a menor vocação, né, para ser um empreendedor, e acaba quebrando. E acaba arrastando a família, porque, principalmente nos contratos de locação, a gente tem uma legislação desde 91, né? E, enfim, uma das formas de você garantir essa locação, e tem inúmeras, né? Até tem alguns vídeos que eu já fiz sobre as garantias, eu vou deixar aqui embaixo depois para você dar uma olhada. Uma das formas é a fiança. E o que é a fiança? O que é? É um contrato, né? Um contrato de fiança em que alguém atesta que, se você, locatário, não for pagar o aluguel, quem vai responder é o fiador. Então é esse fiador, e da onde vem a fiança? Vem de fides, né? Do latim, fides. E fides significa fé. Então, olha só que interessante, né? Fiança, ela atesta uma confiança. Então, o fiador, ele realmente bota fé no locatário, né? No afiançado. E se acontecer alguma coisa, ele banca. Agora, uma das exceções que a gente tem na legislação, né, principalmente em relação à penhora, você deve saber que, se a pessoa está sendo processada, né, ela vai ser executada e todos os bens dela serão atingidos, todos os bens, exceto se for um bem de família. E o que é esse bem de família? É aquela moradia que a pessoa utiliza como sua principal residência, né? A sua residência e a residência da sua família. Então, o bem de família, ele inclusive pode ser pensado para pessoas que são solteiras, viúvas, etc. Não significa que eu preciso daquela família tradicional, né? Pai, mãe, filhinhos. Não, pode ser 2 irmãs, 2 irmãos. Hoje a gente tem várias formas de família, né? Que não é o nosso tema
né, de hoje. Eu tava falando um pouquinho da minha trajetória para vocês, mas não importa a família, é a moradia, é o direito à moradia. Então, essa lei do bem de família, ela garante a proteção à moradia. Agora, há uma exceção. A exceção está nos contratos de locação. Então, se eu tenho uma fiança locatícia e vamos imaginar que eu vou afiançar um amigo com o meu único imóvel, eu posso perder esse imóvel? Sim, pode perder esse imóvel porque é uma exceção da lei. Agora, dá pra combater isso e tal? Em alguns casos sim, mas na maioria das vezes se aplica a regra de que não é cabível, né? Então, porque a própria lei permite, né? E as liminares que são dadas assim, se a pessoa pediu um cancelamento da fiança, enfim, tem que ter alguma outra coisa. E né, na época que eu trabalhava com esses contratos de locação em shopping center, eu vi assim um outro lado que até então acho que eu não tinha maturidade para ver, que era os pais que perdiam os bens, sabe? E o filho não tinha a menor condição, porque ele investiu tudo naquele negócio. E aí eu comecei a pensar que mais do que trabalhar no contencioso, para mim, era importante que a gente pudesse, no meio jurídico, ajudar as pessoas na sua prevenção de litígio, né? Então, como é que você ajuda a pessoa na prevenção? Com os contratos, né? O contrato vai evitar que aconteça alguma coisa? Não. Mas ele vai deixar clara a regra do jogo. E se ele deixa clara a regra do jogo, então você tem uma condição melhor de fazer aí esse desenrolar da relação. Então, se eu sei, por exemplo, o meu contrato, o meu contrato de locação vai ser garantido pelo depósito dos 3 aluguéis, tá? Aí vem, já vi também isso, né? Vem o locatário e ele fala assim, olha, eu quero deixar tudo pago. Eu quero deixar depositado 1 ano. Pode? Então, a lei fala que você pode, como caução, depositar os 3 meses, né? É o máximo, né? Então, assim, são algumas coisas que depois a gente pode ter alguns problemas, né? Outros problemas que eu já vi. Eu nunca me esqueço, gente. Aí só de lembrar é horrível. Eu fui auxiliar uma senhora com mais de 80 anos. Ela era dona de um galpão. E esse galpão, antigamente, era um açougue. Então, quando a gente entrou lá, dava pra entrar na câmara frigorífica, bem antiga, tal. Tava fechado há meses. E um mercado que tinha lá do lado queria alugar o galpão para fazer de estoque. Gente, quando a gente entrou naquele salão, o chão tava coberto de barata. Coberto, forrado. E não tinha muita luz, aí tinha um sótão lá. Então essa foi a pior vistoria que eu fiz na minha vida. E por que eu digo isso, né, pra vocês? Você que vai trabalhar com contrato, às vezes você acha que, eu pego lá um modelão e não tem importância. Eu não preciso seguir passo a passo nenhum, né? Eu não preciso ter contato, eu não preciso ver o imóvel, eu não preciso de nada. É só pegar lá o modelão, muda as partes, muda o nome e tal, e tá tudo certo. Porque eu digo, quando a gente faz um trabalho de contrato, não basta assim, que a gente chama no inglês, né, fill in the blanks. Não é só preencher lá as lacunas, né, igual brincadeira de criança. Não, você tem que pensar que eu tenho a vontade da parte A, por exemplo, um locador, e da parte B, o locatário. Eu já tive algumas discussões aí com algumas imobiliárias que não trabalham corretamente
e eu falo para os meus alunos, né? O contrato, quando você faz um contrato certinho, você tem que colocar todos os dados. E aí tem imobiliária que ela quer forçar uma administração, o que não é correto. Então, assim, a gente tem duas coisas, tá? Nesse negócio imobiliário, assim, o negócio imobiliário é muito amplo, tem permuta, compra e venda, etc. Mas aqui a gente tá falando de contrato de locação. Quando você faz, o corretor faz uma intermediação, né? Então, qual é o papel do corretor? É intermediar. Então, ele vai buscar no mercado alguém que seja interessado no seu imóvel. É isso que o corretor faz. Mas, é possível que o proprietário trabalhe sozinho? Sim. Né? Tanto que tem muitos imóveis que a gente vê aí na cidade que tem aquela plaquinha direto com o proprietário e o telefone. Né? Então, normalmente, o proprietário ele prefere não ter uma administradora, porque ele mesmo recebe, ele mesmo dá os recibos, e ele utiliza aquela atividade como atividade econômica dele. Né? Então, ele não precisa colocar numa imobiliária. E eu já vi que tem algumas imobiliárias que não colocam nem o endereço do locador, ou colocam o endereço do locador como se fosse o endereço do imóvel, e não colocam nenhum dado, assim, telefone do locatário, e-mail. São todos dados que, por exemplo, o e-mail é um dado importante se mais adiante você vai precisar fazer uma ação judicial, né? Então, o que eu acho que a boa-fé, ela precisa permear todo o negócio, né? Todos os negócios, não só entre o locador e o locatário, mas se vem uma administradora que vai auxiliar, ela não pode pensar no lado dela somente. Se ela tem uma relação, né, ela administradora com o locador, então ela que faça um contrato à parte que garanta a sua negociação. Então eu vejo também que erradamente muitos colocam essa questão da imobiliária dentro do contrato de locação. E é uma outra relação, né? Então, assim, pra mim precisa de mais clareza, né? Eu acredito que se as pessoas são obrigadas a cumprir a lei, tem lá uma norma na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro que chama LINDB, né? E a norma fala assim, a regra: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, como é que você vai cumprir alguma coisa se você não conhece a legislação? E aí, por isso, eu vi muitas coisas nesses últimos anos, né? Eu sou formada desde 2000, então eu tô gravando esse vídeo no final de 2019, são 19 anos, né, de atividade, assim, como advogada, e sem contar os anos de estágio e tal. Então, eu tive a oportunidade de ver muita coisa e perceber que, em vários casos, o proprietário ele quer fazer sozinho, né? Ou ele quer entender o que está acontecendo. E também existem algumas pessoas que são... os advogados podem atuar nessa área fazendo contrato, não intermediação, né, gente? A gente não pode confundir as coisas. Intermediar é uma atividade específica, regulamentada por lei. Agora, fazer o contrato, o advogado pode fazer um contrato, né? Por exemplo, um administrador pode administrar imóveis. Ele pode administrar imóveis, condomínios, né? Então, a gente vê que esse é um negócio em que eu posso atuar sozinho, eu posso prestar serviço para os outros. Então, é um negócio fantástico que muita gente pode fazer de uma forma íntegra, de uma forma correta, desde que tenha uma boa formação. Agora, a gente fez aí uma viagem ao mundo, né? E o que tem a minha história a ver com isso? Gente, vocês viram que eu contei pra vocês que eu gosto muito da linguagem. Eu sempre quis escrever e tal. E pra mim, além de ter essa questão
da timidez e tal, não era só isso. Eu queria aprender uma linguagem que ela fizesse diferença no mundo, né? Alguma coisa que realmente mudasse a vida das pessoas. E o direito, ele tem essa possibilidade. Por quê? Quando tem uma norma jurídica, o que acontece, na verdade? O que acontece quando tem uma norma jurídica? Aquela norma vai poder ser aplicada mesmo contra a vontade daquele que descumpriu. Então a regra, ela é benéfica porque ela auxilia esse cumprimento, não é verdade? Então assim, vale a pena que você aprenda, que você conheça essas coisas para ter uma vida melhor, né? Então, mesmo que eu vá fazer só, sei lá, tenho 4 imóveis, vou fazer os contratos a partir de hoje, ótimo, né? Você já vai ter uma baita economia, né? E o que é interessante, né? Quando hoje eu penso, né? Se eu queria escrever, eu poderia ter feito alguma coisa mais específica, né? Aí eu dei uma volta ao mundo pra chegar onde eu queria. Mas tudo bem, nada contra. Mas você, que é o meu seguidor, meu aluno, não precisa ficar esperando, né, 20 anos para chegar onde quer. Mesmo porque eu leciono na universidade, eu vejo alguns alunos assim que, professora, né, os caras da administração e tal, né? Professora, eu não quero fazer tudo, eu trabalho com, sei lá, logística, eu trabalho com vendas, eu trabalho com, enfim, a pessoa estrutura as operações, né? Uma operação específica. E às vezes na faculdade você tem que aprender todo um conjunto de coisas para aprender aquela partinha que você quer. No direito também, né? Quem vai fazer faculdade de direito, esses meus alunos aí que todo ano se formam aí com grande alegria, enfim, você vai... eu quero trabalhar com contratos, ótimo. Mas aí você tem que estudar direito penal, direito do trabalho, direito constitucional, enfim, tem um monte de direitos aí que talvez, né, não vão te ajudar nessa sua atividade de contrato. E quando a gente pensa, né, e aqui queria falar pra vocês, né, que eu sempre penso algumas saídas, né, pra você ter essa independência. Eu acredito muito, muito mesmo, que se a gente tiver independência, a gente consegue mudar a nossa vida ao redor. E a gente pode ser como aquela pedrinha que é atirada no meio do lago. E aí a onda, ela vai ampliando, meio que reverberando mesmo, e aquela onda vai atingir a margem. Então muita gente pode ser transformada com a sua atuação, com a minha atuação. Então, por isso, então para mim o direito não é só hoje o contencioso. Não é só. Eu acredito muito que o contrato, ele pode ajudar as pessoas porque ele gera essa previsibilidade, né? E também, se você sabe, né, decodificar um pouco a nossa linguagem jurídica, você pode atuar melhor na sociedade, né? E aí é incontestável, se você atua melhor, você tem mais poder, é uma questão de poder mesmo. A gente costuma falar logo nas primeiras aulas de direito que o que nada mais é o direito do que uma forma de atribuir poder a uma outra instituição, e que é o Estado, né? E é o Estado que passa a ter esse monopólio da violência. Na nossa sociedade é assim. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, tal. Então a gente tem toda uma estrutura que vai nos garantir. Tá bom? Olha, eu espero que você tenha gostado. Fique por aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.